Hoje, para nós pensarmos um pouco sobre a conduta da igreja, para nós pensarmos um pouco sobre a conduta dos cristãos, eu queria falar com você sobre um tema muito crítico e um tema muito delicado e um tema que precisa de um olhar precioso para que nós não venhamos a cometer os erros dos nossos irmãos do passado, porque por mais uma vez a igreja ela está sendo conduzida a esta esfera, a igreja ela está sendo conduzida a essa realidade e é buscando evitar, buscando não cometer os mesmos erros, que eu queria falar com os irmãos hoje, que nós vamos refletir hoje no nosso sermão com um tema de ateísmo cristão. Parece até um termo incoerente, incongruente, né? Ateísmo cristão. Mas nós vamos estudar, eu quero pensar um pouco com vocês sobre as características do que de fato forma o ateísmo cristão, sobre as consequências e sobre algumas dicas para nós que nós podemos praticar, que nós podemos pensar, refletir e exercitar para que nós não venhamos a ser ou a fazer ou a praticar alguma coisa que se configure como uma prática do ateísmo cristão. Tá? Então, para nós iniciarmos, o que de fato é o ateísmo? Inclusive, até na nossa escola bíblica, a gente falou um pouco sobre isso no domingo passado. E eu quero dizer para você que hoje nós encerramos nossa reflexão, nossa série de estudos sobre a Santíssima Trindade. E a partir de domingo, nós vamos estudar o centro do cristianismo. Eu digo a você, se você quer ser um cristão centrado, se você quer ser um cristão equilibrado, se você quer conhecimento para bater no peito, dizer que é cristão e estar disposto a defender a sua fé, eu aconselho você a começar a visitar a escola bíblica, porque nós passaremos a estudar cristologia, que é a teologia a respeito de Jesus Cristo, que é o centro do cristianismo. De Gênesis a Apocalipse, Jesus é o centro. Do primeiro dia da história do mundo ao último dia, Jesus é o centro. Jesus sempre é o centro de toda a história, da história de todas as pessoas. Jesus é o centro. Nós, às vezes, nos tornamos egocêntricos e nos colocamos no centro, quando, de fato, o centro da sua história, que me escuta hoje, da sua história que está aqui presente, sempre foi Jesus Cristo. Então, a escola bíblica vai nos ajudar a pensar um pouco sobre o nosso Senhor, sobre o Cristo Jesus. Mas, como eu falava, nós vimos na escola bíblica a respeito justamente desses termos, né? Que era o teísmo, o deísmo e o ateísmo. E hoje nós vamos pensar um pouco sobre ateísmo cristão. Mas para nós pensarmos sobre o ateísmo cristão, deixa eu dizer para você o que de fato é o ateísmo que nós consideramos como um ateísmo clássico, né? O ateísmo clássico, o ateísmo corriqueiro, ateísmo de todos os dias, certo? É a negação, certo? É a negação da existência de Deus. É a negação, certo? A tentativa, na verdade a tentativa, né? A tentativa de negar a existência de um Deus que de fato é vivo. São as argumentações, os conjuntos de argumentos, os conjuntos de práticas, né, a respeito da negação, certo? A respeito da negação da existência de um Deus. E é até incoerente, incongruente isso. Às vezes a nossa própria natureza não nos deixa pensar sobre isso, tá? Porque inclusive até eu conversava com um rapaz, estava conversando, brincando ali e tal. Ele, não, eu sou ateu. Eu tenho certeza que sou ateu. Eu sou ateu, graças a Deus, né? Então, a própria essência da pessoa já não faz com que a pessoa consiga acreditar a respeito disso. Mas olha que coisa interessante, tá? Mesmo um ser humano longe do Senhor, mesmo um ser humano que não busca o Senhor, que não convive com o Senhor, mesmo um ser humano que não está ali tão direcionado ao Senhor, ele não consegue concluir o argumento de que de fato esse Deus não existe. Mas existem cristãos que professam a fé neste Deus. Existem cristãos que declaram publicamente que acreditam nesse Deus, mas que vivem como se esse Deus não existisse. E para esses cristãos, a teologia, ela traz uma denominação ela traz um nome, né? Não é uma denominação cristã, ela traz uma descrição, ela traz um nome chamado
ateísmo cristão. E é sobre isso que nós queremos pensar esta noite, sobre o ateísmo cristão, e que a gente tenha em mente sempre essa pergunta: será que nós, que dizemos que cremos, temos vivido de fato como Deus existindo todos os dias, o dia todo na nossa vida? Ou por alguns instantes nós vivemos como se esse Deus não existisse? Será que nós vemos esse termo e olhamos para esse termo com um olhar tão indiferente, ateísmo cristão? Será que na nossa prática, no nosso dia a dia, nós não praticamos algo que nos identifica ou que nos assemelha a esse tipo de prática? É sobre isso que nós queremos caminhar a partir de agora. E para isso nós vamos abrir a nossa Bíblia em alguns textos, né? O nosso sermão hoje vai ser temático, então nós passaremos por alguns textos. E o primeiro que nós vamos ler é Tito capítulo 1, versículo 16. Tá? Tito 1, 16. Abre a sua Bíblia aí em Tito 1, 16. E o ateísmo cristão, enquanto você chega, né, no texto, o ateísmo cristão não é algo de hoje, certo? Não é algo assim da nova era, não é algo da pós-modernidade. O ateísmo cristão é algo que vem desde sempre, inclusive até apontado, né? É apontado pelos apóstolos, pelos discípulos, e Tito 1,16 vai falar um pouco sobre isso. Tito 1,16 diz o seguinte, né, falando sobre os falsos mestres, os falsos profetas, né, falando sobre os falsos servos do Senhor, falando sobre a falsidade no meio cristão, diz o seguinte: confessam que conhecem a Deus. Confessam, não tem vergonha. Certo? Já estão um passo à frente, né? Porque tem muito crente aí que, né, fica meio aí que se escondendo, né? Crente aí que não quer dizer na empresa que é crente, porque pode ser perseguido, que crente não quer dizer, não declara publicamente na família, não demonstra publicamente. Então esses aqui já estão um passo à frente de alguns aí, que ainda não criaram a coragem de confessar que se relacionam com Deus. Lembre-se do que o pastor falou a respeito da palavra conhecer nas Escrituras, né? A palavra conhecer nas Escrituras, ela tem muita referência ao relacionamento. Então, essas pessoas aqui, elas confessam que se relacionam com Deus, né? Elas confessam, conhecemos a Deus, entregamos a nossa vida ao Senhor, somos crentes, mas o negam com as suas obras. Essas pessoas, elas são abomináveis e desobedientes e reprovadas para toda boa obra. Toda boa obra. Então, a gente poderia parar nossa reflexão aqui mesmo, né, no texto da introdução, quando Tito fala que existem servos, que existem crentes, porque eles confessam, se eles confessam de fato, eles acreditam, né? Então, que existem crentes que confessam o Senhor, mas as suas obras mostram para as pessoas que eles não estão nem aí para esse Deus. As suas obras mostram para as pessoas que esse Deus não tem tanta relevância na vida deles. As suas obras mostram que esse Deus não é importante para eles. As suas obras mostram que eles não precisam desse Deus para tomar determinadas decisões na sua vida. Então, essas pessoas, elas são abomináveis. São abomináveis. Essas pessoas, elas são desobedientes ao nosso Senhor, desobedientes ao nosso Deus. São desobedientes por quê? Porque Deus fala e elas fazem de conta que não escutam. Deus lembra e elas fazem de conta que não escutam. Deus menciona, Deus chama, Deus corrige, Deus instrui e elas fazem de contas que não escutam, tá? Que a nossa igreja possa escutar a voz do Senhor nesse mês de festas da nossa comunidade, tá? Fica só a dica para todos nós. Então, elas não escutam, elas não ligam para o que o Senhor diz, como se Deus de fato não existisse. Então são cristãos, mas que nas suas práticas ignoram, rejeitam o Senhor, praticando aí o ateísmo dentro do que eles dizem ser cristianismo. E a última característica dessas pessoas é que elas são reprovadas. Elas são reprovadas, tá? São reprovadas. As suas obras, isso não quer dizer que a pessoa vai ser expulsa. Isso não quer dizer que a pessoa perde salvação, tá? Que quem estiver me escutando me perdoe. Perca de salvação é uma ilusão, tá? Quem acha que perde é porque nunca teve. Então, não quer dizer que você vai perder a salvação, quer dizer que as suas obras estão sendo reprovadas diante do Senhor.
Quer dizer que a sua prática de vida, as obras que você está cometendo, sem consultar ao Senhor, as coisas que você faz, sem ligar para o que a palavra do Senhor diz, as decisões que você toma, sem levar em consideração a vontade soberana de Deus na sua vida, essas obras, elas são reprovadas diante de Deus. Então, desta forma, esta pessoa, ela está se configurando, sim, como um ateu cristão. Mas como que eu posso identificar, pastor? Como que eu posso pensar em algumas características que fazem de fato que o ateísmo cristão fique firme na vida de alguém? Eu quero trazer algumas características para a gente essa noite. A primeira característica está em Isaías 29, capítulo 13. Capítulo 29, versículo 13. Isaías 29, versículo 13, quando vai falar que uma das primeiras características do ateísmo cristão se chama confissão sem transformação. Olha que coisa interessante. Confissão sem transformação. Muitas pessoas confessam a Cristo, mas não são transformadas, não são renovadas, né? Não obedecem ao que Romanos fala, né? Renovai-vos, né? Transformai-vos segundo a renovação da vossa mente. E não venha com essa história de dizer que não é o Espírito Santo que não transforma você. Não venha com essa história de dizer que não é o Espírito Santo que está agindo na sua vida, porque Romanos é bem claro. Nós vamos ler Isaías 29, 13, mas Romanos é bem claro. Romanos diz: transformai-vos segundo a renovação da vossa mente. A sua mente está sendo renovada, não é você que faz isso, não é esse o seu papel. O seu papel é transformar as suas obras, o seu papel é transformar as suas atitudes, o seu papel é transformar as suas prioridades. Quem renova a sua mente é o Espírito Santo Deus, certo? É Deus que age na sua mente, certo? É o Filho que vai fazer com que você pare e pense, é o Filho que vai trazer novos conceitos, é o Pai te ensinando como filho, te trazendo novos conceitos para que você pare, pense e diga assim: não, eu não posso fazer isso. Não, isso não está na minha realidade, isso não está nas minhas prioridades. Então eu vou mudar. O que o texto diz é isso: mude, porque a sua mente já está sendo transformada pelo Espírito Santo de Deus. Mas pastor, a minha mente não está sendo transformada pelo Espírito Santo de Deus. Aí é uma conversa que nós precisamos ter, em particular, mais evangelística do que discipular, tá bom? Mas se o Espírito Santo fala ao seu coração, se você percebe que a sua mente, os seus conceitos estão sendo transformados por Deus, as suas práticas de vida também precisam ser transformadas. Se você confessa que serve a esse Senhor, então, cuidado, porque você pode fazer, ou alguém que me escuta, que está nos ouvindo, pode estar praticando uma confissão sem transformação. Mas pastor, minha vida já foi transformada. Não existe já foi para o processo de transformação na vida de um cristão. Nós devemos viver uma constante transformação na nossa vida. Todos os dias nós precisamos ser um pouco mais transformados. Olha o que Paulo diz: Paulo, eu já fui assim, já fiz isso, já fiz aquilo. Paulo ele fala ali um histórico de vida, e no final ele diz assim: eu continuo caminhando em direção ao alvo, e ainda tem muita coisa para ser feita. E aí você olha para Paulo, e Paulo, quando ele faz o seu exame de consciência, né, porque eu vou preparar o texto para vocês fazerem, quando Paulo faz o seu exame de consciência, ele diz assim: eu sou o pior dos pecadores. Por quê? Porque apesar de tudo que Paulo já fez, apesar de tudo pelo que Paulo passou, apesar de todas as transformações na vida de Paulo, ele ainda percebe o quanto precisa ser transformado. E quando ele percebe o quanto ainda precisa ser transformado na vida dele, ele acha que ele é o que mais precisa de transformação. Ele acha que não existe ninguém que tem tanta coisa que ainda precisa mudar na vida como ele. Por isso que ele diz: eu sou o pior dos pecadores, porque eu acho que eu é o que mais precisa ser transformado ainda. Então nossa vida é assim, é uma constante transformação. Se você confessa a Cristo e você não tem visualizado, você não tem presenciado, você não tem exercitado a transformação na sua vida, muito cuidado com o ateísmo cristão que provavelmente está batendo a porta. Isaías 29, 13 vai dizer assim: este povo se aproxima de mim com a boca e com os seus lábios me honra. São pessoas que estão na igreja, são pessoas que vão ao culto, são pessoas que cultuam ao Senhor,
Olha o que ele está falando. Ele não está falando de quem não está nem aí para ele, não. Ele está falando de pessoas que cultuam ele, certo? Mas o seu coração está longe de mim. Olha a palavra do pastor a respeito de reverência. Como foi uma palavra bíblica, né? O pastor não está preocupado com outra coisa a não ser o seu comportamento bíblico na igreja. Então, mas o seu coração está longe de mim. O seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens. Mandamentos de homens que maquinalmente aprendeu, que mecanicamente aprendeu. Então, qual que é o contexto de Isaías? Não fazendo exposição, é claro que a gente não vai ter tempo de exposição, mas qual que é o contexto de Isaías? Isaías está dizendo assim, esse povo, eles vêm para o templo. Esse povo, eles cantam louvores para mim. Esse povo, eles falam eles falam comigo no culto, mas o coração deles está longe de mim. Sabe por quê? Porque tudo o que eles aprenderam a respeito de mim são mandamentos de homens, são costumes, são regrinhas humanas, são coisas que eles mecanicamente, ali entrou no coração deles de tanto eles ouvir. Não matarás, não matarás, não matarás, não matarás. Mecanicamente entra isso. E aí, eu sei que eu não preciso matar, eu sei que eu não preciso destruir. Então, é mecânico, isso não se torna uma regra espiritual, isso não se torna uma lei espiritual. São pessoas que vivem um cristianismo apenas de palavras. Existem muitos cristãos que vivem um cristianismo apenas de palavras. E hoje nós somos chamados a analisar como está o nosso cristianismo. Como está a nossa prática cristã? Eu tenho vivido um cristianismo em espírito e em verdade? Porque é isso que o Senhor espera, né? Sua palavra diz que Ele busca adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Não são adoradores que sabem que precisam adorar e por isso adoram. Não são adoradores que adoram para que as outras pessoas vejam que eles estão adorando. Não são adoradores que adoram para que as pessoas não briguem com eles por eles não estar adorando. Não, são adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Deus espera isso de você. Deus espera verdade nas suas palavras enquanto você louva ao Senhor. Deus espera verdade nas suas palavras enquanto você ora. Deus espera algo verdadeiro na sua vida cristã. Não somente porque você sabe que precisa ser um cristão, mas porque você é um cristão para a glória do Senhor. Você não é um cristão porque você sabe que precisa ser um cristão. Você deve ser um cristão para a honra e glória do Senhor. A partir daí, nós vamos viver uma confissão com transformação. Porque se eu quero que a minha vida honre e glorifique ao Senhor, todos os dias eu vou aperfeiçoar ela. Eu quero glorificar o Senhor hoje melhor do que ontem. Eu quero glorificar o Senhor amanhã melhor do que hoje. Como que eu faço para honrar e glorificar ao Senhor nessa semana melhor do que a semana que passou? Como que eu faço? O que eu devo fazer? Como que é a minha oração? Será que eu devo falar de Jesus para mais algumas pessoas? Ou eu não estou falando de Jesus para ninguém? Será que eu devo testemunhar na empresa que eu estou trabalhando mais do que eu já testemunho? Ou eu não estou testemunhando? Será que as pessoas precisam, quando elas vierem brincar comigo, quando elas vierem dizer alguma coisa comigo, elas já saibam que elas vão estar se dirigindo a um cristão, a um crente, a uma serva do Senhor Jesus? Quando elas forem me convidar para alguma coisa, para algum lugar, será que esse convite vai ser feito para uma pessoa qualquer? Ou para uma serva, para um crente no Senhor Jesus? Nós precisamos pensar nisso, analisar essas ponderações, essas nuances, e aí sim sermos cristãos não apenas de palavras. Outra característica do ateísmo cristão, quando ele bate a nossa porta, a primeira é cristão sem transformação. Se você é um cristão sem transformação, o ateísmo está batendo a sua porta. Outra coisa é uma fé teórica, que é quase a mesma coisa de ser um cristão sem transformação. Tiago, no capítulo 2, no versículo 17, ele vai dizer o seguinte: assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Está morta. Então, existem cristãos que vivem uma vida cristã como se viver pela fé fosse irrelevante, fosse algo irrelevante, fosse algo que eu pudesse viver hoje e algo que eu pudesse viver amanhã. Tem muitos cristãos que escolhem os dias para viver pela fé. Tem muitos cristãos que escolhem os momentos para exercitar a sua fé. E Tiago está falando que qualquer coisa que você fizer, se você não fizer pela fé, se você não fizer, pastor, eu vou me alimentar, eu vou comprar a comida para minha casa. Para que eu preciso de fé para comprar comida para minha casa, certo?
viver pela fé não é simplesmente você ficar visualizando o impossível, esperar milagre em tudo. Não é isso. Viver pela fé é você viver na certeza de que contigo existem 3 pessoas. Na certeza de que no mínimo contigo existem 3 pessoas. De que para onde você vai, você está com Deus. Viver pela fé é você ter a certeza da constante presença de Deus na sua vida. Ter a certeza da constante presença de Deus na sua vida. Como eu já falei aqui na escola bíblica, até mesmo um exemplo de um jovem conhecido nosso, de um amigo nosso, um antigo amigo nosso, certo? Que ele falou que quando ele estava na internet, que os algoritmos ofertaram a ele algo que não era de fato de um cristão. E quando ele foi acessar, quando ele foi aceitar esta oferta da internet, ele olhou para um lado e viu o Pai. Ele olhou para um outro e viu o Espírito Santo. E ele pensou, ele olhou para o lado, viu o Pai, olhou para o outro, viu o Filho. E ele pensou que se olhasse para trás, viria o Espírito Santo. Então ele se viu cercado por Deus na hora do pecado. Você já teve essa sensação? Que na hora do pecado existem 3 pessoas olhando, vendo o que você está fazendo? No mínimo 3 pessoas. Aí vem mais uma vez a dica daquele livro. Eu vou acabar comprando esse livro para dar para alguém. Eu acho que eu já falei disso umas 3 ou 4 vezes nos sermões. Quem é você quando ninguém está olhando? Tá? Quem é você quando ninguém está olhando? Será que existe um momento que de fato ninguém está olhando para nós? Então, ter uma fé sem prática é uma fé morta. Apenas acreditar e não viver como quem acredita é uma confissão sem transformação. Apenas acreditar e viver e ter uma vida desobediente ao Senhor é uma prática, eu chego ao ponto de dizer que é uma prática diabólica. Certo? Ele acredita e ele vive em desobediência, estimulando outras pessoas a viver da mesma forma. Estimulando as pessoas a viver da mesma forma. O diabo ele não vai trabalhar, ele não vai se esforçar para convencer você de que Deus não existe. Tá? Por isso que eu falo que o movimento ateu é um movimento totalmente irracional, certo? Porque nem é uma obra demoníaca. Porque o demônio, na verdade, ele quer que você saiba que Deus existe. Porque o prazer dele está em você desobedecer ao Deus que existe. Aí está o prazer do nosso adversário, né? Aí está o prazer do nosso inimigo. Ele diz para você, Deus existe. A vontade de Deus é essa, mas você não precisa fazer a vontade de Deus, você pode fazer o que você quiser, você não precisa viver como Deus lhe instrui, você pode viver como você quiser. Aí está o prazer do nosso adversário, é em você ter a certeza da existência de Deus, você ter a compreensão da vontade de Deus e você desobedecer arbitrariamente, né? Você desobedecer pela sua própria vontade as ordens e a vontade do Senhor para a sua vida. Aí está o prazer. Portanto, meus queridos que nos acompanham, que estão aqui, vocês sabem que Deus amou o mundo de tal maneira para que você creia nele. Para que você creia nele. Eu não vou dizer para você que Deus existe, porque você tem certeza que Deus existe. Eu não vou dizer para você que Deus te ama, porque você tem certeza que Deus te ama. Mas uma coisa eu tenho que dizer para você: a vontade de Deus é que você creia nele. A vontade de Deus é que você entregue a sua vida nas mãos dele. A vontade de Deus é que você confesse ele como Senhor e Salvador da sua vida. E o prazer do demônio, prazer do adversário, né? Prazer do adversário, porque diabo, até o próprio nome diabo não é bíblico, né? Depois eu explico isso para vocês. O prazer do adversário está no que você faz quando você sabe que precisa da sua vida nas mãos do Senhor e você diz: não, agora não. E o diabo bate palmo para você. Ele bate palma para você e diz assim: é isso aí, é isso que eu quero. Eu quero que você saiba que Deus existe. Eu quero que você viva como se Ele não existisse. Eu quero que você saiba qual é a vontade de Deus. E eu quero que você desobedeça a vontade de Deus. Não esquece não, Deus existe, viu? Esquece não, Deus tem um plano para você. Mas faz o que você quiser. E aí quando você, cristão ou não, faz a sua vontade em detrimento à vontade de Deus, aplausos você recebe, tá? Mas não das regiões celestiais. Uma outra característica bem clara e bem marcante para quando o ateísmo está batendo às nossas portas é as prioridades que nós damos às coisas terrenas. Nós não priorizamos Deus.
Eu sei que Deus existe, mas Deus não está em primeiro lugar na minha vida. Tem muitas outras coisas que eu preciso resolver, tem muitas outras coisas que eu preciso tratar antes de pensar em Deus. Então nós damos prioridades às coisas terrenas e vivemos ali uma prática de ateísmo cristão. Mateus já fala isso no capítulo 6, no versículo 24, quando ele diz assim: ninguém pode servir a dois senhores, porque há de aborrecer a um e amar ao outro, ou devotar-se a um e desprezar ao outro. Se você prioriza as coisas terrenas, se você prioriza a sua vontade, se você prioriza o homem, você está detrimindo Deus. Não tem como você dizer: mas eu amo o Senhor está em primeiro lugar na minha vida. Vamos adorar o Senhor domingo? Não, domingo eu não posso, porque meu primo está chegando. Ele está em primeiro lugar, depois do seu primo. Depois do seu primo. Não, eu não posso, porque eu tenho que arrumar a casa. Ele está em primeiro lugar, depois da sujeira da sua casa. Certo? Então, Deus de fato é primazia. Deus de fato está em primeiro lugar na sua vida. Se Ele não está em primeiro lugar, se você não vive colocando Ele em primeiro lugar, se você não vive reconhecendo Ele em primeiro lugar, tenha muito cuidado, porque o ateísmo cristão pode estar batendo a sua porta. Pode estar batendo a sua porta. E quando o ateísmo bate, certo? Por uma confissão sem transformação, com uma fé sem prática, ou então por priorizarmos as coisas do mundo, nós podemos sofrer várias consequências. Uma dessas consequências nós vimos lá em Romanos 2:24, e aqui sim eu queria que fosse projetado, não sei nem se os outros textos estão sendo projetados, não sei como que a mídia está correndo aí, eu estou sem retorno, mas Romanos 2:24 vai dizer o seguinte: pois como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por sua causa, por vossa causa. Quando Paulo está falando aos romanos aqui, né, e aí pensando de uma maneira bem contextual, Paulo está falando da má conduta, dos maus testemunhos dos crentes, né, daqueles crentes que vivem desobedecendo o Senhor, daqueles crentes que professam que Deus existe, mas vivem como se Deus não existisse, certo? Então, Paulo está falando do mau comportamento cristão, e ele está dizendo assim: o nome do Senhor é blasfemado por sua culpa, cristão ateu. O nome do Senhor é blasfemado por sua culpa, crente que toma decisões sem consultar o Senhor. O nome do Senhor é blasfemado por sua culpa, cristão que não vai ao culto porque está cansadinho, tá? Por enfermidades não, é claro. De hora para outra você vem e aí você passa mal e aí acaba envolvendo até mais pessoas que poderiam estar cultuando ao Senhor. Mas o nome do Senhor é blasfemado por sua culpa, crente desobediente, crente reprovado, tá? Então, uma das consequências de uma vida de um cristão ateu é a blasfêmia, é o mau testemunho, é o escândalo que este crente causa, tá? O endurecimento do nosso coração e a insensibilidade no coração desse cristão também é uma consequência dessa prática. Quando você começa a viver da sua forma, quando você acha que cristianismo é simplesmente levantar a mão em um dia e no outro dia você viver do jeito que você sempre viveu, quando você acha que cristianismo é simplesmente ser fiel nos dízimos e nas ofertas e com a sua vida, e na sua vida ninguém se mete, quando você acha que cristianismo é apenas você orar todas as noites e irmão nenhum pode lhe ajudar, irmão nenhum pode se intrometer, nem orar por você, porque você já se resolve por si só com Deus. Quando você acha que cristianismo é simplesmente ler a Bíblia e não praticar e não obedecer aquilo que está nas Escrituras, você começa a endurecer o seu coração diante do Senhor, você começa a se tornar insensível para as ações do Espírito Santo na sua vida. E aí você consegue, por um longo período, resistir àquilo que é irresistível. Você consegue lutar, você consegue resistir por um tempo e sofrer, é claro, pelas suas próprias resistências. Então, é uma consequência do ateísmo cristão, o endurecimento do coração. Quando que eu sei que o meu coração está endurecido? Quando eu começo a me afastar da prática eclesiástica e aquilo ali já não me sensibiliza mais. Às vezes você falta, né, vamos pensar aqui em alguém que falta um culto, você falta um culto e o seu coração fica condoído, né? Você fica ali meio que chateado, você fica pensativo a esse respeito, e aí por motivos que não vêm agora
não é necessário falarmos agora, você passa um mês sem vir para a igreja. E aí você fica triste, você fica chateado, porque você quer vir e você não consegue, por isso, por aquilo, tá bom? E aí passa 2 meses e aí você começa a não sentir mais por não estar convivendo com a igreja. Do mesmo jeito é a oração. Você ora todos os dias, né? Eu espero que você ore todos os dias. Você ora todos os dias e aí você deixa de orar um dia. Ou você deixa de orar 2 dias por um evento, por uma viagem, por alguma coisa. Você deixa de orar 3 dias. Vai chegar um momento em que você vai passar 1 semana sem orar. Você vai orar de culto a culto, né? Geralmente, infelizmente, existem crentes que só fecham os olhos para a oração no culto. E às vezes nem ora, né? Só escuta a oração. E às vezes não diz nem amém no final. Mas aí chega um instante em que o cristão, ele não sente mais por isso. Ele se torna insensível à realidade dele espiritual pela qual ele está vivendo. É uma grande consequência, sim, de uma prática de ateísmo cristão. Outra consequência muito séria desta prática é a rejeição final. É o perigo da rejeição final, certo? É o perigo do final, porque se você vive uma confissão sem transformação, se a sua fé é morta, se você prioriza as coisas terrenas, se você escandaliza o nome do Senhor por onde você está andando, se o seu coração está duro e insensível ao Espírito Santo, muito cuidado, avalie o que de fato é ser cristão, avalie como e por que você se autodetermina como um cristão. Porque Mateus capítulo 7, versículo 21, diz assim: nem todo o que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do Pai. Certo? Mas aquele que faz a vontade do Pai que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizados em teu nome? Ou em teu nome não expelimos demônio? E em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhe direi explicitamente: nunca vos conheci, não me relaciono com vocês. Apartai-vos de mim, que praticam iniquidade, que são desobedientes. Se afastem de mim, raça desobediente. Se afasta de mim, povo desobediente. Se afasta de mim, cristãos ateus. Se afastem de mim, cristãos que passaram a vida inteira vivendo como se eu não existisse. Se afastem de mim, cristãos apenas por palavras, porque nós não temos um relacionamento. Então, como que anda o seu relacionamento com o Senhor? Ser cristão é relacionamento. Ser cristão é relacionar-se com o seu Senhor. Ser cristão é relacionar-se com a Santíssima Trindade. Ser cristão é o seu relacionamento com Deus. Como que anda o seu relacionamento com Deus? Que frutos esse relacionamento está gerando para a sua vida? Que frutos esse relacionamento está gerando para a sua igreja? Quais os frutos do seu cristianismo para a sua comunidade? Quais os frutos? Mais uma vez, o pastor não está querendo dizer aqui que você não é crente. O pastor está querendo analisar as suas obras, porque as suas obras podem estar sendo reprovadas diante de Deus, se de fato você tem vivido dessa forma. Mas eu queria trazer alguns conselhos para você, para que você possa renovar isso aí, para que você possa transformar, ou para que alguém que por um acaso possa ainda não estar vivendo como um Deus, como presente diante de um Deus. A primeira coisa que você precisa fazer é viver constantemente na presença desse Deus, é buscar constantemente a presença desse Deus. E como nós vimos na escola bíblica de manhã, tá? Olha a importância da escola bíblica. Como nós vimos na escola bíblica de manhã, estar na presença de Deus, buscar a presença de Deus, se relaciona a uma intimidade, Então, busque ser íntimo desse Deus. Não conheça o Deus que criou o mundo simplesmente. Não conheça o Jesus que morreu por todos simplesmente. Se relacione com esse Jesus. Tenha um relacionamento íntimo com esse Jesus. Você não tem que ter relacionamento, você não tem que ter simplesmente relacionamento com quem se relaciona com Deus. Não, certo? Não é assim. Você não tem que confiar na fé dos outros. Você não tem que ser abençoado pela bênção dos outros. Não, tá? Tenha o seu relacionamento com Deus.
tenha o seu relacionamento com Deus, se relacione com Ele, busque essa intimidade. Salmo 16:8 diz o seguinte: o Senhor, ó Senhor, tenho sempre a minha presença. Estando Ele à minha direita, não serei abalado. É claro que é uma declaração assim, um pouco... está se aproveitando ali da presença do Senhor, né? Mas por que não? Por que não? Então eu tenho buscado sempre uma intimidade com Deus, porque quando eu estou íntimo com o Senhor, quando eu estou pertinho do Senhor, eu não sou abalado de maneira nenhuma. Então se o ateísmo bate à minha porta e eu estou presente com o Senhor, eu estou íntimo com o Senhor, se eu sou um cristão confesso e eu vivo uma transformação porque eu estou íntimo com o Senhor, se alguém tentar me convencer de que esta busca por uma melhora diária na minha vida cristã, na minha vida espiritual, é algo efêmero, é algo de quem é fanático, eu não vou ouvir, não vou dar ouvidos, eu não vou ser abalado por esse conceito, porque eu estou presente diante do Senhor, eu estou sempre presente. Se alguém disser, não, mas a tua família é mais importante do que Deus, Deus ama a família, Deus te deu uma família, você tem que priorizar a sua família diante de Deus, eu não vou ser abalado por isso, porque eu estou na presença de Deus, e eu sei que Deus é primeiro lugar na minha vida. Se eu estou presente diante dele, com certeza eu não serei abalado de maneira nenhuma. Outra coisa que você precisa fazer, que é muito importante nós fazermos, é nós unirmos a nossa fé à prática daquilo que nós cremos. É você praticar aquilo que você acredita. Muitas coisas que você faz, muitas coisas que você não faz, na verdade, ninguém precisa te ensinar, porque você já sabe o que precisa fazer. Olha que coisa interessante, pensa um pouquinho nisso, faça essa análise. Muitas coisas que você deve fazer como cristão, ninguém precisa te ensinar, você já sabe o que precisa fazer. O problema é que você não tem feito, a questão é que você não tem praticado. Orar todos os dias, quem precisa ensinar ainda você que você precisa orar todos os dias? Você cristão, eu não estou falando com você que vai entregar a sua vida a Jesus hoje, né? Porque eu sei que você não vai desobedecer ao Senhor e não vai continuar sendo abominável diante de Deus. Então daqui a pouco chega o momento de você entregar a sua vida. Segura aí, já eu pergunto, tá? Mas estou falando para quem já entregou, para quem já tomou essa decisão, tá? Você sabe que você precisa orar todos os dias. Ninguém precisa ensinar isso para você mais. Você tem orado todos os dias? Você sabe que você precisa ter uma intimidade com as Escrituras. Você tem desenvolvido, você tem alimentado, você realmente tem essa intimidade com as Escrituras. Então existem muitas coisas na nossa vida que nós simplesmente não fazemos, mas já sabemos que precisamos fazer. Colossenses 3,17, ele diz assim, ó, em tudo o que fizerdes, seja em palavras, seja em ação, faça em nome do Senhor Jesus, dando para Ele graças ao Deus Pai. Meu irmão, minha irmã, tudo o que você for fazer na sua vida, quer seja em palavras ou quer seja em ação, você deve fazer isso em nome do Senhor Jesus. Mas pastor, é tudo mesmo? Tem certeza, pastor? Tomar banho, eu tenho que tomar banho em nome de Jesus, é claro. Você vai cuidar do seu corpo, porque quando você cuida do seu corpo, você está engrandecendo o nome do Senhor que pediu que você fizesse isso. Eu estou falando de um dos exemplos mais esdrúxulos possíveis. Você vai trabalhar? Ah, pastor, mas eu trabalho preenchendo formulário. Eu vou preencher formulário em nome de Jesus. Sim, você vai ser um funcionário em nome de Jesus. Você está ali não para agradar o seu patrão, você está ali para agradar o Senhor. Não é o seu patrão que precisa ter orgulho de você, não. Não é o seu patrão que tem que sorrir diante do seu comportamento, não. É claro que ele vai fazer isso porque é consequência, mas você está ali para o Senhor. Para o Senhor. Você é um chefe de família, você é um pai. Você é um pai, você tem que ser um pai para agradar o Senhor, não é para agradar os seus filhos. Ah, deixa eu me analisar aqui como pai, deixa eu ver o que os meus filhos acham de mim como pai. Isso é importante, mas não é o mais importante. O mais importante é você sentar e pensar assim, o que o Senhor está achando de mim como pai? Como que eu posso melhorar como pai para agradar o Senhor? Não a minha esposa e não aos meus filhos. Da mesma forma, isso em qualquer área da nossa vida. Então, integre a sua fé à prática. Aquilo que você já sabe que precisa fazer, faça. Porque quem sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Então, às vezes você sabe falar e não fala. Ah, pastor, mas eu não disse nada, viu? Pecado. Ah, pastor, mas eu não fiz nada. Pecado. Porque você sabia o que tinha que fazer e não fez. Quem sabe o que precisa fazer e não faz, pecado, tá? Pecado.
E por último, né, para nós nos afastarmos cada vez mais deste mal chamado ateísmo cristão, nós precisamos ser sal da terra e luz do mundo. Você está aqui para fazer a diferença, você está aqui para ser diferente, você está aqui para que a sua presença seja marcante, mas também para que a sua ausência seja identificada. Às vezes, né, quando nós pensamos em sal da terra e luz do mundo, Mateus 5,13, eu não vou ler o texto, que é um texto muito conhecido nosso, mas às vezes nós pensamos que ser sal da terra é simplesmente eu chegar e fazer diferença quando eu chegar. Que ser luz do mundo é chegar e iluminar as trevas pelas quais nós estamos vivendo. Mas não é somente isso. Não é somente isso. A sua presença deve ser marcante? Sim, mas a sua ausência também. A sua ausência também. As pessoas, elas não vão sentir faltas de você, certo? As pessoas, elas não precisam sentir falta do irmão Henrique. Elas não precisam sentir falta da irmã Socorro. Elas precisam sentir falta da diferença espiritual que faz quando o irmão Henrique está presente. Elas precisam sentir falta da diferença espiritual que faz quando o irmão Daniel está presente. Elas precisam sentir falta da luz que brilha quando você, meu irmão e minha irmã estão presentes. Elas precisam sim sentir essa diferença. Elas têm sentido essa diferença? Ou é a mesma coisa? Certo? Ou é a mesma coisa? E o pior de tudo, quando você está presente também, elas sentem a diferença ou é a mesma coisa? Como que está o seu ambiente de trabalho? Quando você vai trabalhar, é a mesma coisa de quando você não está lá? Então, vamos refletir direitinho de como estão as nossas práticas cristãs, certo? Então, para a gente concluir, um dos maiores perigos, uma das maiores ameaças para a igreja hoje, não é o ateísmo clássico, não é o ateísmo declarado. Uma das maiores ameaças para a igreja hoje é o ateísmo cristão, porque é um movimento que corrói a igreja por dentro. O ateísmo clássico, ele nos ameaça por fora. Nós nos preparamos, nós rebatemos, nós retrucamos, nós convencemos eles da ilusão que eles estão vivendo. Mas quando o ateísmo cristão está dentro de uma igreja, quando o ateísmo cristão está dentro de um irmão nas suas práticas, ele como um vírus, ele começa a corroer aquela pessoa, ele começa a corroer aquele ambiente, ele começa a contaminar aquele ambiente. E quando esta enfermidade ela se apresenta, ela é detectada, já está em uma proporção bem drástica, bem danosa. Então, uma das maiores ameaças para nós é nós crermos da boca para fora. Hoje é um dia para nós refletirmos. Vamos para a ceia do Senhor agora. Que você possa ter ouvido essa palavra e possa ter refletido, possa ter pensado como que estão as suas práticas, como que você tem vivido. E um dos chamados que eu faço para você é que você possa viver uma fé viva. Procure viver a sua fé de maneira viva. Uma fé que é coerente com a palavra de Deus. Uma fé que é coerente com aquilo que você crê. E que Cristo, o nosso Senhor, certo? Ele seja sim Senhor em todas as áreas da sua vida. Que Cristo seja o seu Senhor quando você está com raiva. Que Cristo seja o seu Senhor quando você está discutindo com a sua esposa. Que Cristo seja o seu Senhor quando você está sendo humilhado. Que Cristo seja o seu Senhor quando você está sendo exaltado. Que Cristo seja o seu Senhor quando a sua carne está sendo tentada. Que Cristo seja o seu Senhor em todos os instantes da sua vida. Cristo já é o seu Senhor em todos os instantes da sua vida? Vamos pense sobre isso. Tá? E eu queria que antes de nós passarmos para a ceia, nós orássemos. Então eu queria que você, no seu canto, não levanta não, fica no seu cantinho, feche os seus olhos, baixa a sua cabeça, para nós orarmos nesse instante, para nós falarmos com Deus nesse instante. E se você que nos acompanha pela internet, ou você que está aqui esta noite e ainda não tem esse Cristo como Senhor da sua vida, eu te faço um convite antes desta oração. Aceita este Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Aceita Jesus Cristo como um Senhor absoluto na sua vida. Se renda ao senhorio absoluto de Cristo. Faça isso hoje.
Tome essa decisão hoje. Decida por Cristo. Não permaneça na rebeldia. Não permaneça na desobediência. Não permaneça em uma vida desregrada, em uma vida reprovada diante do Senhor. Decida, a partir de hoje, viver em obediência a esse Deus. Decida, a partir de hoje, transformar a sua vida baseado naquilo que a partir de agora você acredita, que Jesus é o soberano Senhor de todo o universo. Decida isto hoje. E nós vamos orar nesse instante. Os irmãos estão de olhos fechados, nós estamos de olhos fechados. Nós não, os irmãos estão de olhos fechados para nós orarmos. E eu quero perguntar a você, né? Eu não posso deixar de orar, não posso orar sem antes perguntar a você se nessa noite você quer sim que Jesus seja o Senhor soberano na sua vida. Você não vai levantar, você não vai vir aqui à frente, você vai simplesmente levantar a sua mão para que eu saiba que de fato você quer esse senhorio absoluto de Cristo na sua vida. Se você entendeu de fato isso, se você que está na internet, escreve lá no chat, certo? Escreve lá no chat. Ó, pastor, eu quero, que aí, agora não, nós estamos ao vivo, mas agora não, daqui a pouco eu vou olhar e aí eu vou falar com você e nós vamos orar. Se você quiser, você até coloca assim, eu quero, e você coloca o seu telefone, que o pastor vai entrar em contato com você e nós vamos orar juntos. Mas você que está aqui, você pode levantar a sua mão nesse instante. Você pode decidir nesse instante em deixar de viver esta vida reprovada, em deixar de viver esta vida abominável, em deixar de viver esta vida de desobediência, para viver em obediência ao lado do Senhor. Nós vamos orar. Você não teve coragem de levantar a sua mão, mas você me procura no final do culto e nós falaremos um pouco mais sobre a sua decisão. Tá? Não insista em resistir ao Senhor. Vamos orar. Querido e amado Deus, eterno Pai, soberano, supremo Senhor, que a tua mão, Deus, se estenda sobre nós, que o teu amor nos envolva, que Deus, teu Espírito Santo, possa nos convencer cada vez mais da verdade, da justiça e do juízo. Uma palavra reflexiva e não acusadora. Uma palavra, Deus, que venha confortar os nossos corações e não nos repreender. Como essa, Deus, só nos leva a uma atitude: honrar e glorificar o teu nome. Louvado seja o teu nome, Deus, por esta reflexão. Louvado seja o teu nome por este alerta que o Senhor veio nos dar à nossa vida. Louvado seja o teu nome por essa análise que o Senhor fez com cada um de nós esta noite. Que os pontos que ficaram marcantes na nossa vida, que os pontos que ficaram marcantes na nossa consciência, que os pontos que ficaram marcantes no nosso eu, possam, Deus, gerar transformações genuínas em cada um de nós, transformações que não nos farão melhor do que o outro, mas transformações que nos fará sermos melhor do que nós mesmos, sermos melhor hoje do que ontem, amanhã do que hoje. Deus, nós queremos glorificar o teu nome. Nós reconhecemos, Senhor, que não fazemos isso como deveríamos e reconhecemos mais ainda que não fazemos isso como poderíamos. Espírito Santo, muda isso em nós. Espírito Santo, transforma isso em nós. Que a nossa prática seja prática de autênticos cristãos, de cristãos teístas, de cristãos que acreditam na presença constante da Santíssima Trindade, de cristãos que acreditam na presença constante, Pai, Filho e Espírito Santo, do Senhor Deus na nossa vida, em todos os instantes da nossa vida, que nós possamos viver cada instante da nossa vida na presença desta família, na presença deste Deus, hoje e sempre. Oh Deus, faz isso em nós. Espírito Santo, sonda, age, transforma. Senhor, nós precisamos estar livres, não somente do peso ou da culpa do nosso pecado, nós precisamos muitas vezes nos libertar de nós mesmos. Jesus nos liberta de nós, nos liberta dos nossos conceitos, nos liberta dos nossos medos, nos liberta dos nossos costumes, nos liberta dos costumes e das práticas mundanas, nos liberta dos prazeres da que a carne nos oferece, que o mundo nos oferece, nos liberta do nosso achismo, acharmos que estamos certos diante da palavra do Senhor, que isso nunca mais aconteça na nossa mente, Senhor. Joga esse sentimento bem longe de nós. Nós sempre
devemos estar obedientes e crentes na Tua palavra. Que assim seja, Deus, conosco hoje e sempre. Abençoa, Pai, aqueles que precisam entregar a sua vida ao Senhor. Abençoa, Pai, aqueles que estão ouvindo que viver longe desse Senhor, ou que viver em rebeldia, que viver em desobediência a esse Deus, é uma vida reprovada, é uma vida que não levarão eles para a presença eterna do Senhor. É uma prática, é um caminho que fará com que eles lá na frente escutem: se afastem de mim, porque eu não me relaciono com vocês. Oh Deus, que nenhuma pessoa que está assistindo este vídeo, assistindo esta live, ou presente neste culto, possa ouvir esta frase do Senhor. Mas que para isso, aqueles que ainda precisam, possa tomar a decisão de ter a sua vida completamente nas mãos do Senhor Jesus. Te pedimos isso, Pai querido e Pai amado, e fazemos isso em nome de Jesus. Amém.